Seja bem-vindo ao Excel Turbo, o mini curso gratuito de Excel básico. Eu sou o Paulo Ferreira, eu serei o professor de vocês durante esse curso e já peço para vocês, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu posto conteúdo diariamente. No Excel Turbo, você vai dar os seus primeiros passos com o Excel e vai vencer esse medo, esse mito que as pessoas criaram de que o Excel é uma ferramenta extremamente difícil. O Excel é utilizado em várias empresas de diversos setores diferentes. Então, saber Excel aumenta a sua possibilidade de conseguir um emprego. As empresas cobram o Excel como requisito por causa da sua versatilidade, a sua capacidade de processamento de dados. Por isso que quem sabe Excel sempre se destaca dos seus concorrentes durante a disputa por uma vaga de emprego. E aproveitando a oportunidade, eu quero te apresentar o meu curso completo, que é o Excel do básico ao avançado em 4 semanas. Esse curso é composto por mais de 100 aulas e nele você recebe um planner para você acompanhar todas as aulas de acordo com o cronograma, a fim de que você termine o curso em 4 semanas. Então, em 4 semanas, isso é um mês, você vai do básico ao avançado em Excel. Você também tem acesso a módulos de exercícios para você praticar o seu Excel em cenários reais, desenvolvendo soluções com Excel, e também recebe um certificado de conclusão. E se você tiver alguma dúvida durante o curso, você vai ter o meu WhatsApp para você me perguntar. Você vai poder me mandar mensagem. Você vai poder pegar o seu celular, filmar a tela do computador e dizer: professor, minha função não está funcionando e eu não sei por quê. E eu vou te ajudar. E eu vou deixar o link do curso completo aqui na descrição do vídeo, então corre lá, dá uma olhada, se inscreve e bora para a aula! Na aula anterior, nós vimos como funcionam as fórmulas no Excel. E agora nós vamos aprender como são as funções. Existe uma diferença entre as funções e as fórmulas dentro do Excel. As fórmulas são aquelas que vocês digitam, como a gente viu na aula passada, onde você digitava igual, selecionava a célula mais outra célula. No caso, se eu quisesse somar essas notas, eu teria que vir igual, mais, e pressionar Enter. E assim eu consigo somar todas essas notas. As funções são como fórmulas, porém elas já são criadas pelo próprio Excel para realizar cálculos. Por exemplo, se eu quiser somar todas essas notas, usando uma fórmula, eu faria desse jeito. Usando uma função, eu faria da seguinte forma: igual, soma, abro parênteses, seleciono todas elas, pressiono Enter e ele soma do mesmo jeito. Então, observe a minha barra de fórmula. Quando eu seleciono a minha função, ela é igual soma e aquilo que eu quero somar. Quando eu seleciono a minha fórmula, são todas as células que eu quero somar individualmente. Então, a função, ela vem para facilitar os cálculos dentro de uma planilha. Então, exemplo, se eu quero somar, eu só preciso dizer Excel soma e mostrar para ele aquilo que eu quero somar, que foi exatamente o que eu fiz. Eu digo igual, porque todo cálculo no Excel, toda fórmula ou função inicia com o sinal de igual. Então, igual, soma, significa que eu quero somar. E aí, eu digo para ele o que eu quero somar. Eu estou dizendo igual, toda função começa com sinal de igual, soma, isso é, eu quero somar tudo isso aqui. E o que é F3, 2 ponto, F7? O 2 ponto, leia ele como até. Significa assim: igual, soma. Eu quero somar. O que eu quero somar? Eu quero somar do F3 até o F7. Então, cliquei, arrastei, ficou os 2 pontos. Então, é do F3 até o F7. E aqui eu apresentei para vocês uma função, que é a função soma. O Excel tem funções para soma, tem somas de procura, tem somas que são para você calcular juros compostos. Existem funções no Excel para você calcular quase tudo. Segundo o site da Microsoft, hoje são 480 funções em uso. São 480 funções do Excel para você usar para resolver os seus problemas dentro de uma planilha. E eu vou apresentar para vocês algumas das funções, essas funções iniciais, essas mais simples, que são mais utilizadas.
E aqui nós temos a nossa tabela, que nada mais é do que uma tabela de notas de alunos. E nessa tabela nós vamos calcular o total de notas, a maior nota, a menor nota e a média. E antes da gente fazer esses cálculos utilizando funções, eu vou ensinar mais uma formatação para vocês. Eu vou selecionar, lembrando que essa tabela ela vai estar disponível para vocês aqui para download. Vocês clicam no link e vocês vão conseguir baixar ela. E vocês vão conseguir aplicar essas formatações. Você vai selecionar toda ela, vai vir nesta opção aqui, que é uma opção de borda, clica na seta ao lado, seleciona a opção todas as bordas. E aí você vai inserir borda em toda a sua planilha. Pois bem, vamos lá. Eu tenho aqui um total. Nesse total, eu tenho que somar todas as notas dos alunos. E como que nós vamos fazer? Usando a função soma. Eu venho igual, soma, e aqui tanto faz você escrever com letra maiúscula ou com letra minúscula. Soma, abre parênteses. Todas as funções no Excel, é necessário você abrir o parênteses. Você digita igual, você digita o nome da função, e aí você abre o parênteses. Porque a partir do parênteses é onde você vai selecionar as células para executar essa função. Então, abre o parênteses. Eu não preciso mais clicar e por mais, clica mais, clica mais, clica mais. Não, eu não preciso mais fazer isso. Como eu estou usando uma função e a ideia da função é ser ainda mais rápida do que a fórmula, eu clico e arrasto. Então, eu selecionei, perceba, da C3, que é essa, até a F3. Então, da C3 até a F3. Feito isso, você pode fechar o parênteses e pressionar Enter, ou só pressionar Enter sem fechar o parênteses. Não vai influenciar nessa função. Então, aqui eu tenho a soma de todas as notas. Então, todas essas notas somadas é igual a 23. Eu fiz a primeira e você tem a obrigação de fazer junto comigo. Tenta fazer, porque se você não fizer e só assistir a aula, você não vai aprender. É necessário que você faça para fixar o conhecimento. Então, igual, soma, abro parênteses, seleciono o intervalo. Quando eu digo intervalo, eu digo todas as células que eu quero somar. Então, o intervalo é da C4 até a F4. Dessa vez eu não vou fechar o parênteses e vou pressionar Enter. Ele somou para mim. Novamente, igual soma. Igual soma. E agora o que eu fiz? Eu cliquei errado. Olha o que eu acabei de fazer. E agora, como que fica? Eu pressiono ESC. É mais fácil para vocês pressionar ESC, cancelar essa função e começar do zero de novo do que tentar corrigir. Então, pressiona, cancelou. Eu venho aqui na minha barra, aqui embaixo, e puxo ela para o lado. Igual, soma, abro parênteses. Lembrando que vocês conseguem regular o zoom aqui embaixo. Seleciono o intervalo, pressiono Enter. O zoom aqui você pode aumentar e você pode diminuir, que fica mais interessante para você. Novamente, igual, soma, abro parênteses, seleciono e pressiono Enter. Pronto. Aqui nós acabamos de executar a função soma 5 vezes. Essa é a ideia do Excel. É você ter uma função que já é própria para fazer soma. É como se você só chegasse para o Excel e dissesse, ó, soma isso aqui. Soma da célula A1 até a célula A15. Você só está dizendo isso para o Excel. E ele faz para você. Quando você digita uma função, você está dando uma instrução para ele do que ele tem que fazer. E as funções, elas vêm para isso. Elas facilitam ainda mais do que as fórmulas. Porque na fórmula você tem que estar igual. Aí clica em um, mais, clica em outro, mais, clica em outro, mais. A possibilidade de você errar é muito maior. Com as funções, essa possibilidade de erro diminui drasticamente. Então, você acabou de aprender uma função de soma, que é a função soma, igual soma. Vou selecionar, centralizar. Lembrando, faça isso também em toda a planilha. Eu estou fazendo o possível para eu sempre editar alguma coisa dentro dela, para que você também possa treinar essa edição. Vou mudar a cor da fonte. Vou deixar na cor um verde. Deixar em negrito. Pronto. Agora nós vamos ter que descobrir qual é a maior nota. E como que eu descubro qual é a maior nota? Usando a função máximo. Lembrando que é máximo com
O e não máxima com A. Então, como que a gente vai fazer isso? Como funciona a estrutura de uma função? Igual, porque toda função inicia com o sinal de igual. E eu quero fazer a função máxima. O que eu faço? Digito máximo. Então, máximo. E você percebe que quando você for digitar uma função, no caso da soma, ele dá aqui várias sugestões para a gente ver qual é a função que a gente quer. Se eu quiser selecionar a soma, eu clico aqui, ó, 2 vezes, pronto. Ele vai completar para mim. No caso da máximo, não apareceu. Por quê? Porque máximo tem acento. Agora apareceu. Máximo, abro parênteses e a mesma coisa, eu vou selecionar o intervalo. Lembrando que eu não vou selecionar o total, só quero selecionar as notas. Então selecionei, pressiono Enter e aparece para mim 9. Então a maior nota do Renato foi a nota 9. A mesma coisa com o Guilherme, igual. E agora eu vou digitar máximo sem o acento. Na primeira nós fizemos com acento e aqui nós vamos fazer sem um acento. Vou selecionar a nota 1, 2, 3 e 4, pressionar Enter e funciona da mesma forma. A única diferença é que sem o acento você não vai ter aquelas sugestões que a gente tem quando a gente põe um acento. Ó. Nós temos aqui as sugestões. Seleciono. E você vai fazer isso com todos os alunos, são 5 alunos. Você tem que fazer isso para você treinar, para você fixar essa função. Igual, máximo, Enter, igual, máximo. Pronto. Agora nós sabemos qual foi a maior nota desse aluno. Então, do Gustavo, a maior nota foi 10, da Fernanda, a maior nota foi 8, da Vanessa, a maior nota foi 8, do Renato, a maior nota foi 9, e do Guilherme, a maior nota foi 10. Com essa função, nós sabemos qual foi a maior nota. Imagina que você tem uma folha de pagamento com 100 funcionários e você quer saber qual é o maior salário que a empresa está pagando. Então, com essa função máximo, você consegue identificar isso muito rapidamente. Mais rápido do que se você tivesse que imprimir a planilha e sair procurando com marca-texto, marcando quais são os maiores salários, para depois verificar qual que é o maior. Então, algo que você demoraria 40 minutos, 1 hora, 2 para fazer, com o Excel você faz em alguns minutos. Nós temos agora que verificar a menor nota. Aqui na maior nota eu vou alterar a cor da fonte também. Vou deixar como laranja em negrito. Se na maior nota nós usamos o máximo, na menor nota nós vamos utilizar a função mínimo. Então vamos lá. Igual, mínimo, abro parênteses. Nunca se esqueça de abrir o parênteses, porque se você só digita a função e não abre o parênteses, quando você for selecionar, vai dar esse erro. Se der um erro, você clica, pressiona F2 para editar, abre o parênteses e aí você pode selecionar. Seleciona da nota 1 a nota 4, pressiona Enter. A menor nota do Renato foi 2. A mesma coisa com os outros. Eu vou inserir aqui com o acento para você ver que ele me dá a opção mínimo. Abro o parênteses. Lembrando que você tem que fazer essa função em todos os alunos. Igual mínimo, abro parênteses, seleciono, e você seleciona apenas a nota 1, 2, 3 e 4. Não seleciona o total nem a maior nota, senão o resultado vai ser errado. Pronto, agora nós temos a menor nota dos alunos. Vou selecionar ela, centralizar, vou escolher uma cor. Negrito. E agora vamos para a média. O que é a média? O aluno, para ele passar, a média dele tem que ser acima de 7. Então nós vamos verificar aqui qual é a média de cada aluno. E como funciona a média? São 4 notas. Eu tenho que somar as 4 notas e dividir por 4. E o resultado tem que ser acima de 7 para o aluno estar aprovado. Se fosse 5 notas, somava as 5 e dividia por 5. Se a gente fosse fazer isso com uma fórmula, seria da seguinte forma. Igual. Aí eu ia abrir um parênteses. Nota 1 mais, nota 2 mais, nota 3 mais, nota 4. Fecha parênteses e divide por 4.
E aqui ele deu um erro, porque eu não inseri o número 4 aqui no final. Eu vou fechar esse erro e vou adicionar aqui o número 4. Pronto. E aqui eu tenho a minha média. Então, eu tive que somar todas e dividir por 4. E para calcular essa média, eu vou ter que fazer isso aqui em todos. Eu vou ter que fazer exatamente isso. Eu vou adicionar aqui um asterisco na frente, só para ele não executar a função para mim, que eu quero que vocês observem essa função. Já usando a função de média, eu consigo fazer isso de outra forma. Igual, o nome da função é média, e eu abro parênteses. Quando eu abro parênteses, eu estou dizendo para o Excel, eu quero calcular a média dessas células que eu selecionar. Então, eu seleciono as notas e pressiono Enter. Eu vou selecionar aqui a célula onde eu fiz a função da média. Vou adicionar um asterisco também. E perceba aqui a diferença. Se eu tivesse que calcular a média de 10 itens, eu ia ter que declarar todos os 10 aqui, 10 células, e dividir por 10. Eu só preciso dizer o nome da função, que é média, e selecionar as células que eu quero tirar a média. Então, com a função, eu consigo reduzir muito a fórmula. Fora que a fórmula, ela te deixa uma margem de erro maior, porque você pode clicar na célula errada. Com a função, você consegue realizar isso de forma mais rápida. Então, eu vou apagar as duas. E nós vamos iniciar novamente só usando a função média. Então, igual média, abro parênteses, seleciono a nota 1, 2, 3 e 4, pressiono Enter. Pronto, calculei a média. Vamos fazer isso com o próximo. Abro parênteses, seleciono a nota 1, 2, 3 e 4. E assim nós vamos fazer com todos. E você vai fazendo aí também, porque se você não praticar, você não consegue memorizar essas funções, você não consegue gravar esse conhecimento. Pronto, calculamos todas as médias de todos os alunos. E aqui nós vamos ver o porquê de nós utilizarmos funções. Imagina que aqui a nota do Renato, a nota 1, não é 7, a nota dele é 10. Então, eu vou mudar a nota para 10 e perceba que quando eu pressionar Enter, vai mudar o total, mudar a maior nota, mudar a menor nota e mudar a média. Perceba. Mudou todas as colunas onde nós usamos as funções. Vamos aqui novamente, a 2. A menor nota dele é 2. E nós vamos alterar aqui para 3. Então, perceba que a menor nota dele agora é 3. Nós temos aqui a maior nota do Guilherme como 10. Mas se eu alterar esse 10 para 5, a maior nota dele vai ser 9. Porque é a maior nota que ele tem aqui entre as 4 notas. Então, as funções tornam o nosso trabalho mais dinâmico. Porque você insere as funções, declara aquilo que você quer fazer. Se você quer fazer uma soma, você usa a função soma. Se você quer encontrar o menor valor, função mínimo, o maior valor, função máximo. Se você quer calcular uma média, você usa a função média. Então, as funções, elas tornam a planilha mais prática, elas tornam a planilha mais fácil de você inserir, de você processar, de você alterar. E nessa aula você aprendeu 4 funções: função soma, função média, função mínimo e função máximo. Você aprendeu 4 funções. E só relembrando que no site da Microsoft hoje, eles dizem que em uso tem cerca de 480 funções do Excel. Então são muitas funções. Nós aprendemos aqui apenas 4. Para você aprender 10% das funções do Excel, você tem que aprender 48 funções. Então são muitas funções. Funções de procura, funções de soma, funções condicionais, funções financeiras, funções lógicas. Você tem vários tipos de funções dentro do Excel. E essa planilha ela é só uma amostra daquilo que você pode fazer com o Excel. Lembrando que na primeira aula você não sabia absolutamente nada de Excel. Aqui você já está sabendo somar um total, a maior, a menor nota e calcular uma média utilizando funções do Excel. Você já sabe usar fórmulas, você já sabe usar funções. E a ideia aqui é que, finalizou a aula, você vem e apaga. Apaga tudo que está em total, maior nota, menor nota e média. E você vai tentar fazer isso sozinho. A ideia é que você treine. Quanto mais você treinar, mais você vai fixar esse conhecimento.
E lembrando que o link para você baixar essa planilha está aqui na descrição do vídeo. Então você pode baixar e praticar as funções que nós aprendemos aqui. E nós também vamos utilizar ela na nossa próxima aula. E eu te espero lá.